Olá, eu sou Daniela Rosendo, sou filósofa, pesquisadora do Instituto Latino-Americano de Estudos Críticos Animais e sou também pesquisadora do LEA, que é o Laboratório de Ética Animal e Ambiental da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e estou aqui hoje com minha colega Tânia Kuhnen para participar deste evento sobre alimentação, e nossa apresentação será sobre alimentação adequada, um direito humano e ambiental. Tânia, você gostaria de se apresentar? Olá, meu nome é Tânia Aparecida Kuhnen, sou professora na Universidade Federal do Oeste da Bahia, no Brasil. Sou pesquisadora que coordeno também o Grupo Marginais, o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Minorias e Exclusões, aqui no Oeste da Bahia, de onde falo nesse momento. E tenho formação na filosofia e aqui também leciono disciplinas na área de ética, bioética e ética e política. E hoje, junto com a Daniela Rosendo, nós vamos então estamos aqui para falar para vocês um pouco sobre o conceito de alimentação adequada, desde uma perspectiva legal e também ética e política no Brasil. Bem, como se percebe, nós somos brasileiras, como a Tânia falou, falamos aqui do Brasil, então por isso nós sabemos que temos um público mais abrangente da região latino-americana e buscamos então falar em português de uma maneira um pouco mais pausada, a fim de possibilitar a compreensão também da nossa apresentação, e esperamos que não seja um impedimento, que não seja uma barreira para a nossa comunicação. A nossa apresentação está estruturada dessa maneira, a partir desse sumário. Nós faremos a introdução, passaremos então a falar sobre o direito humano à alimentação adequada, e nesse contexto é importante ressaltar que nós falamos desse direito humano a partir da compreensão internacional, sobretudo a partir do marco do direito internacional dos direitos humanos, sobre como se constitui esse direito social, mas nós falamos especificamente a partir da realidade brasileira. Então, a nossa pesquisa é voltada para compreender o direito à alimentação adequada no Brasil. Então, a partir deste lugar que nós buscamos compartilhar a construção que tem sido feita aqui no Brasil em relação a esse diálogo e esse tema que é internacional. Por isso, em seguida, nós iremos apresentar o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é de 2014, que é uma importante política pública aqui no Brasil, no enfrentamento à fome, na construção de uma alimentação adequada para todos e todas. E então, nos encaminharemos para fazer análise desse direito humano à alimentação adequada a partir dos aspectos éticos e políticos de como se constitui, então, para nós, né, de como nós temos entendido que se dá uma alimentação adequada, e finalizaremos, então, com algumas conclusões do que nós temos pesquisado ao longo dos últimos anos. Bem, a alimentação adequada, para nós, nós entendemos que é um conceito bastante complexo, cujo sentido se expande para além da abordagem jurídica e envolve também elementos éticos, políticos e sociais. Essa é a nossa hipótese, ou seja, nós estamos trabalhando com essa interseção ou com esse diálogo interdisciplinar dos direitos humanos, da construção do direito internacional, dos direitos humanos, do discurso jurídico, portanto, do direito, que é também minha área de formação, apesar de me identificar como filósofa, como apresentei no início, mas tenho a minha formação de base no direito, então trago uma experiência acadêmica e profissional a partir também deste lugar, e, sobretudo, da filosofia, que é onde, né, um campo onde Tânia e eu nos encontramos, para fazer análise, então, dessa alimentação adequada a partir de elementos éticos, políticos e sociais. Então, o nosso desenvolvimento aqui em relação a essa temática da alimentação é expandindo, portanto, esse conceito para envolver os aspectos jurídicos, sociais, éticos e políticos.
Então, isso significa que na nossa abordagem nós buscamos vincular a proposta legal ao debate ético e político com o fim de melhor especificar a noção de alimentação adequada, porque entendemos que na construção teórica em relação a como se constitui uma alimentação adequada, nós temos algumas falhas, que nós temos algumas lacunas que nós buscamos, então, suprir com esse outro arcabouço ético e político, sobretudo a partir dos estudos animalistas e ambientais, além do social. Então, como que se constitui, né, hoje em dia, um direito humano à alimentação adequada, que é bastante conhecido a partir desse acrônimo DHAA. Então, nós, né, muitas vezes utilizamos essa sigla para se referir ao direito humano à alimentação adequada. Já existem algumas décadas de desenvolvimento no âmbito internacional em relação a essa temática. Então, desde a década de 60, mais especificamente a partir de 66, nós temos um pacto internacional que trata, ou que abarca também, a alimentação adequada, na medida em que temos 2 pactos que dispõem sobre diversos direitos que são tanto civis, políticos, quanto econômicos, sociais e culturais, dentre os quais se enquadra também o direito à alimentação adequada. De forma geral, todos esses direitos estão dispostos, ainda que não de uma maneira específica, mas a partir de uma afirmação geral dos direitos humanos, temos eles dispostos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, mas, em razão de essa declaração não ter uma força normativa, ou seja, não ter uma força vinculativa, os Estados concordam, assumem um compromisso político com a declaração, mas não necessariamente ratificam esse documento. E, portanto, isso apresenta alguns limites em relação à cobrança ou à responsabilização dos Estados no cumprimento desses direitos. Por isso, nós temos nas décadas seguintes, ali, né, na década seguinte, mais especificamente em 66, como falei há pouco, 2 tratados, que são 2 pactos, que trazem especificamente esses direitos, que são o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Muitos países ao redor do mundo ratificaram esses pactos e por isso nós temos, então, um documento jurídico, né, um compromisso jurídico para além do político, com os quais os Estados se comprometem e a partir dos quais nós temos, então, mecanismos para cobrar os Estados essa efetivação. E é o que ocorre com o Brasil, por exemplo, que ratificou esses pactos na década de 90. Então, ainda que esses documentos não tratem especificamente de como se constitui na prática essa alimentação adequada, o comentário geral 12 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, Organização das Nações Unidas, que é chamado de Comitê DESC, dá um contorno, mais especificamente, de como se dá esse direito. Então, ele diz que, fundamentalmente, as raízes do problema da fome e desnutrição não residem na falta de alimento, mas na falta de acesso ao alimento disponível, entre outras razões, por causa da pobreza de grandes segmentos da população mundial. Então, o que nós observamos quando vamos falar, inicialmente, do direito à alimentação adequada, é que nós nos deparamos com o problema da fome, mas que o direito à alimentação não é apenas uma questão de erradicação da fome, mas nós precisamos olhar para outros elementos que vão constituir essa alimentação adequada. Então, com isso, nós temos também a identificação de que o problema da fome e da desnutrição não é um problema de falta. Nós temos, inclusive, um problema muito grave de desperdício de alimentos no mundo. Mas, então, se o problema não é a falta de alimentos, a questão está numa dimensão política, no acesso a essa alimentação, né? Então, essa seria uma dimensão importante quando a gente fala, né, de como se constitui essa alimentação adequada e quando a gente vai pensar sobre esse conceito. Então, lembrar que a questão da fome, né, é um problema político e, portanto, nós precisamos, né, de respostas adequadas dos estados para superar esse problema. Então, nós temos um contexto histórico brasileiro
que remete à questão da fome em razão de aspectos como escolhas políticas que foram feitas, em relação a não realizar reforma agrária, por exemplo, que seria um elemento fundamental para o combate e enfrentamento à fome. Temos um histórico de escravidão também, que acaba impactando bastante nesse cenário. Então, hoje, a população mais empobrecida e mais sujeita à fome ou à insegurança alimentar, de uma maneira mais ampla, é a população negra, né? No Brasil, isso está diretamente relacionado com o contexto de escravidão e, portanto, de falta de acesso à educação e de políticas públicas de maneira geral, né? E isso nos leva, então, a pensar sobre a questão da soberania alimentar. Então, pensar a alimentação adequada é necessariamente olhar para esse conceito, essa concepção de soberania alimentar, que é garantir às pessoas, aos grupos, às comunidades, a possibilidade de escolher a sua alimentação e de ter o acesso aos alimentos de acordo também com os aspectos éticos, políticos e culturais desses grupos, que é uma questão que a gente vê bastante também no Brasil, em razão justamente desse histórico de escravidão, mas também de termos uma população originária indígena, no caso do Brasil, né? Então, olhar para a alimentação adequada no contexto brasileiro é necessariamente olhar para essa realidade, esse contexto histórico e político. Então, tendo isso em vista, tendo esse panorama, esse contexto histórico breve, né, nós nos perguntamos, mas então o que é uma alimentação adequada? E quando nós nos fazemos essa pergunta, nós nos deparamos com o limite do direito, ou os limites do direito. Ainda que o arcabouço jurídico e político, na medida em que o direito, né, nós entendemos que tem esses dois aspectos, e sobretudo quando a gente olha para o aspecto internacional, isso fica bastante evidente, né, o quanto é uma construção política também, de luta, que resulta na conquista de direitos, nós vemos que existe uma limitação jurídica, né, porque justamente eliminar o problema da fome e garantir uma alimentação adequada a partir dessa concepção de soberania alimentar é um desafio bem mais amplo que demanda o diálogo e a interseccionalidade com outras áreas também. Então, esse direito humano à alimentação adequada é tratado pela legislação, mas precisa de um diálogo com outras áreas também para entendermos, né, como ela vai se tornar adequada. E uma pergunta que nós vamos fazer, então, é: adequada para quem? Então, esse vai ser um aspecto importante, né, do direito à alimentação também. Então, seguindo, a gente vai olhar, né, para esses marcos que nós já temos, que eu brevemente já apresentei, né, sobre o direito à alimentação adequada no Brasil. Então, temos como um marco normativo a ratificação do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é chamado de PIDESC, e por influência da ratificação desse tratado internacional, a nossa Constituição Federal de 1988, que foi um documento construído coletivamente, então por isso a Constituição de 1988 é chamada também de Constituição Cidadã, porque teve de fato uma ampla participação popular na sua construção, não tinha inicialmente previsto de forma expressa o direito à alimentação como um direito social, apesar de ter um rol de direitos fundamentais bastante extenso, logo no início da Constituição, do texto constitucional, mais especificamente no artigo 5º, com vários incisos. Então, são mais de 70 incisos, quase 80, que dispõem sobre direitos fundamentais, além de outros artigos seguintes ao artigo 5º, que também dispõem sobre direitos sociais. Então, ainda que lá em 88 não tivesse sido previsto normativamente o direito à alimentação, uma emenda constitucional aprovada em 2010, que é a emenda 64, previu, né, incluiu especificamente o direito à alimentação como um direito social na nossa Constituição. Então, aqui a gente percebe a influência do direito internacional, de forma mais abrangente, da comunidade internacional na construção do direito interno também, mas
necessariamente vinculado também aos movimentos sociais que participaram e que se engajaram nessa luta de combate à fome e de garantia desse direito fundamental, desse direito social, mais especificamente. Então, ainda que a gente tenha, né, essa normatização, essa garantia, essa inclusão na normativa jurídica do Estado em relação à alimentação adequada, a gente ainda não tem uma definição de como ela se constitui de forma adequada, efetivamente, né? Então, por isso, o Ministério da Saúde, que está, portanto, no âmbito do Executivo do Estado, tem uma definição de como se dá essa alimentação adequada. E essa definição, ela traz muitos elementos, né? Ela é bastante interessante porque ela vai tratar, vai reconhecer que é um direito humano, que é marcado, né, ou que é atravessado por questões de gênero, de raça, etnia, como nós vimos há pouco, que está relacionado a uma questão de quantidade, mas também de qualidade desses elementos, que precisa estar relacionado, que precisa garantir que essa alimentação seja prazerosa, que ela traga equilíbrio para os indivíduos, né? Ela está relacionado com acesso permanente e regular, que tenha variedade em seus aspectos biológicos, que seja saudável, e aqui ela já traz um elemento chave importante para a gente fazer a relação com, fazer análise, né, dos aspectos éticos e políticos, que Tânia já vai trabalhar em seguida, que é a questão das práticas produtivas sustentáveis, ou seja, quando o Ministério da Saúde nos apresenta um conceito de alimentação adequada, ele já traz esse olhar para a maneira como esse alimento é produzido, ou seja, ele não diz respeito apenas ao acesso, à qualidade do alimento, à garantia, né, do alimento, do acesso ao alimento para as pessoas, mas vai olhar para a forma como esse alimento também é produzido, que precisa ser por meio de práticas produtivas sustentáveis. E aí, mais uma vez, nós podemos nos perguntar, mas o que seria, então, uma prática produtiva sustentável? Então, eu passo agora, em seguida, para a Tânia, que vai continuar a apresentação olhando para esses aspectos. Obrigada, Daniela. A Daniela, então, nos apresentou sobre os limites, né, do direito, sobretudo no âmbito internacional, para pensar a alimentação adequada em termos práticos, dadas as condições históricas desiguais e o cenário político que promove a pobreza, então dificulta também a implementação do direito à alimentação adequada a todas as pessoas, né? E Daniela também destacou uma certa dimensão positiva no direito humano à alimentação adequada no Brasil, a partir dos nossos marcos legais, e, sobretudo, então, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional de 2006, né, que vai, então, também tratar da questão da segurança alimentar, de um conceito ampliado de saúde, e de práticas alimentares que tenham em vista a preservação de uma diversidade cultural, regional, dado a dimensão do território nacional e a variedade de alimentos e culturas que nós temos, né? Nesse sentido, então, surge como um marco muito importante o Guia Alimentar da População Brasileira, do qual vocês estão agora vendo, né, uma imagem na tela de vocês, que tem a sua primeira edição no ano de 2008 e a segunda edição, então, publicada no ano de 2014. Esse guia, ele é um importante referencial político e ético, à medida que ele vai estabelecer diversos princípios para pensar uma alimentação adequada em termos de uma dimensão mais prática, né, e positiva. Entre os diferentes princípios, então, que são apresentados nesse guia, que nós vamos comentar, então, agora na sequência, cabe destacar, então, a preparação dos alimentos
que deve ser realizada com base nos alimentos naturais ou pouco processados, uma utilização baixa, né, ou em pequenas quantidades de óleos, gorduras, sal e açúcar. O guia também destaca a importância de limitar os alimentos, o consumo de alimentos processados e de evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados. E esses são elementos, então, que já caracterizam essa dimensão positiva da alimentação, né? Entendendo que uma alimentação adequada, ela precisa ser saudável. Além disso, os demais princípios contidos no Guia Alimentar para a População Brasileira vão dar destaque para a coletividade do ato de comer, à medida que se chama atenção para um ambiente apropriado e a importância de nós não nos alimentarmos sozinhos, né, mas estarmos também na companhia de outras pessoas. O local onde vamos também ter acesso aos nossos alimentos naturais é algo importante, assim como o exercício, o planejamento e o compartilhamento das habilidades culinárias, que é um aspecto importante da alimentação que vem sendo muito prejudicado pelas políticas neoliberais, né? Que nos demandam um tempo excessivo dedicado ao trabalho, e nesse sentido, então, prejudicam também o desenvolvimento dessas habilidades culinárias. Então, é importante, para que a gente tenha uma alimentação adequada e saudável, também o tempo para o preparo do nosso alimento, ou quando esse preparo não é viável, que a gente possa buscar locais onde esses alimentos sejam preparados na hora, né? Por fim, então, como um último princípio que é apresentado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, nós temos a necessidade de acesso à informação. Então, para que o indivíduo possa escolher comer bem, é obrigação do Estado fornecer informações adequadas para que essa escolha ela seja realizada de uma forma crítica, né? Então, com isso, nós podemos inferir que a alimentação ela é uma prática social que permanece próxima, né, ou permanece associada a questões de justiça e de ética, à medida que uma série de condições sociais precisa ser satisfeitas para que a gente possa ter acesso à alimentação adequada, para que possamos preparar os alimentos e para que possamos ter as informações corretas, né, para tomar as decisões sobre as escolhas alimentares. Seguindo, então, com esses aspectos mais éticos e jurídicos, e políticos presentes no Guia Alimentar para a População Brasileira, além dos princípios já apresentados, o guia também vai destacar a importância da preservação e da variedade alimentar vinculada às diferentes culturas regionais e às diferentes etnias que integram o território brasileiro, aponta para o problema da produção e do consumo dos alimentos transgênicos, que levam adiante a monocultura e, nesse sentido, prejudicam a variedade e o plantio das sementes não transgênicas. E, além disso, o guia chama atenção para a importância dos alimentos de origem vegetal, né? Então, esse é um aspecto bastante importante para pensarmos o que é uma alimentação saudável, o que é uma alimentação sustentável e o que é uma alimentação adequada, né? Ela envolve necessariamente a priorização dos alimentos de origem vegetal, que são apresentados no guia, né, a partir de sua diversidade, como as sementes, os grãos integrais, as frutas, os feijões, que são também bastante característicos da alimentação brasileira, e as castanhas. Ainda, então, em relação aos aspectos éticos e políticos dessa alimentação adequada, nós precisamos estabelecer uma correlação entre a noção de alimentação adequada, né, que já vimos como ela é constituída a partir da legislação e também do Guia Alimentar da População Brasileira, mas é importante também destacar, então, uma dimensão de sustentabilidade.
né? Então, nesse sentido, há uma relação entre o que a gente entende por alimentação adequada e a promoção de relações éticas e justas, que são elementos centrais da noção de sustentabilidade. Dizendo de outro modo, nós podemos entender, então, que para termos uma alimentação adequada, nós precisamos tanto de alimentos saudáveis, como é destacado no guia popular, no guia para a alimentação dos brasileiros, mas também uma dimensão que é a dimensão da sustentabilidade. Essa dimensão da sustentabilidade, ela envolve, então, tanto os aspectos técnicos, por exemplo, ser um alimento não transgênico e ser um alimento orgânico, mas também uma reflexão social sobre quem são as pessoas que produzem os alimentos que consumimos, como esses alimentos são produzidos, quais os impactos ambientais que os alimentos que consumimos têm. Além disso, a sustentabilidade, ela envolve também tanto um processo individual da formação de um consumidor consciente, mas também um aspecto político, cabendo então ao Estado assumir o seu papel, né, a sua responsabilidade na promoção de uma alimentação adequada e saudável para os indivíduos. Nesse sentido, o Guia Alimentar para a População Brasileira, em certa medida, cumpre esse papel que é um papel do Estado, né? Então, para que um sujeito possa realizar escolhas autônomas em relação a alimentos saudáveis e sustentáveis, é necessário que o Estado disponibilize e informe as pessoas sobre as consequências de suas escolhas em termos de alimentação, além de incentivar práticas que mantenham o organismo saudável. Então, como eu acabei de mencionar, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz uma série de avanços nesse sentido, à medida que ele se constitui como uma política pública do Estado, que, numa dimensão positiva, caracteriza o que significa se alimentar bem e portanto, se alimentar, sobretudo, a partir de alimentos de origem vegetal, que sejam, então, saudáveis e sustentáveis. Nesse sentido, nós temos, então, uma correlação entre ética e sustentabilidade a partir do Guia Popular para a Alimentação Brasileira, né? Pois ele motiva esse compromisso ético com as gerações atuais e futuras. Então, uma alimentação saudável e sustentável, ela tem impactos intergeracionais, ela promove o bem da vida de seres humanos, à medida que nós precisamos nos informar sobre como os alimentos são produzidos, por quem são produzidos, sobre quais condições, mas também o impacto sobre a vida de seres não humanos, à medida que priorizamos os alimentos de origem vegetal. Então, por meio dessas noções de ética e sustentabilidade aplicadas à alimentação, nós podemos, então, promover uma autonomia para a escolha da alimentação sustentável. Seguindo, então, e já nos encaminhando também para algumas conclusões desse nosso breve momento de troca de informações sobre a alimentação, o direito à alimentação adequada e sua correlação com uma alimentação saudável e sustentável, nós temos, então, como conclusões principais que não se pode desvincular o direito humano à alimentação adequada de seus aspectos éticos e políticos, ou seja, a alimentação adequada, ela leva em conta tanto a formação de um sujeito consciente para a realização de escolhas alimentares, quanto a questão de como o alimento é produzido, respeitando a vida de seres humanos e de seres não humanos. Não há, então, como ter uma alimentação que seja tanto saudável quanto sustentável, se o alimento que consumimos, ele envolve a exploração de seres humanos, dos animais não humanos e do meio ambiente. Nesse sentido, uma alimentação baseada em plantas, e cabe destacar, plantas não transgênicas e orgânicas, é o que é mais adequado para alcançar um direito à alimentação adequada de todos e de todas as pessoas em diferentes partes do nosso país e do mundo. Bom, essas são algumas considerações, então, que trazemos a partir
sobretudo de uma perspectiva da alimentação adequada no Brasil, né? E de algumas reflexões que Daniela e eu, então, temos construído em diálogo com a filosofia, as noções e os conceitos éticos e políticos, e agradecemos muito pela atenção de todos vocês.